Deus abençoe você. Nós temos muita alegria de ter uma mocidade presbiteriana tão abençoada. A palavra de Deus, e eu peço que vocês lembrem disso, diz assim na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, vamos relembrar estas palavras com o intuito de nos alegrar, nos fortalecer e também ter a certeza do que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, e usando você, jovem, como o instrumento, como sendo aquele que vai abençoar a igreja, a cidade, o mundo e transformar aquele ambiente em que vive. O apóstolo João diz: jovens, sois fortes. Esse fortes não é uma tradução do dinamis, mas de uma outra palavra que é traduzida como valente lá no Novo Testamento, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, que diz que ninguém consegue tomar os bens do valente, a não ser que o amarrem, que o prendam, mas o valente tem que encontrar outro valente. A luta que João está descrevendo é a nossa batalha espiritual contra o inimigo, contra Satanás. E ele está dizendo que esses jovens, ele, João, o velho, o apóstolo já idoso, na ilha de Pátmos, distante de casa, ele está escrevendo para os seus leitores, jovens também, de que eles estão alcançando a vitória porque eles têm sido valentes. Nada pode tirar as coisas deles. Vocês são assim. Vocês são valentes. E tem que ter alguém muito mais forte do que vocês para poder tomar aquilo que pertence a vocês. Mas pelo fato de vocês serem valentes, vocês estão garantidos neste aspecto. Jovens, vocês são fortes, vocês são valentes. A palavra de Deus permanece em vós. Esse é outro fator que nos dá a vitória. A palavra de Deus é forte, ela pode transformar vidas, ela muda os nossos conceitos, ela transforma o nosso dia a dia. E essa palavra, quando está dentro da gente, a palavra muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir e reagir diante das situações. Então, quando a palavra de Deus permanece em nós, como diz o salmista, guarda a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti, então isso gera jovens santos. Quando vemos que a palavra de Deus, quando é obedecida, então Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, além de jovens santos, jovens que amam o Senhor. E isso se caracteriza pela permanência na palavra de Deus. E tendes vencido o maligno é justamente uma conclusão muito óbvia para uma pessoa que é valente e forte, para uma pessoa que é determinada a guardar a palavra de Deus dentro do seu coração e, consequentemente, tem vencido o maligno. Essa vitória sobre o maligno se dá, em primeiro lugar, sobre a sua própria vida. O maligno não lhe toca, porque eles têm a unção. O maligno não pode vencê-los, porque eles são valentes. O maligno não pode vencê-los, porque a palavra de Deus permanece neles. Mas o maligno, ele tem uma derrota constante, porque esses jovens, eles estão indo de encontro ao maligno e o derrotando, o destronando, tirando dele todas aquelas almas que ele leva escravizada. Então, jovens, continuem firmes, porque vocês são valentes de Deus. Continuem firmes, porque a palavra de Deus permanecendo em vós, sempre haverá vitória, santidade e obediência a Deus. Continuem firmes, porque vocês estão vencendo. A palavra de Deus diz que aquele que trabalha para o Senhor, o seu trabalho não é vão.
E nessa batalha espiritual, eu tenho a certeza de que vocês têm e terão muitas outras vitórias. Continuem resgatando almas das mãos do inimigo. Continuem derrotando e tirando o inimigo dos seus lugares e entronizando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Continuem trabalhando para que o Evangelho seja propagado, e vocês estarão dando a maior de todas as derrotas para o inimigo, porque Jesus, sendo propagado, propaga-se a vitória da vida sobre a morte, do Deus Todo-Poderoso contra os deuses deste mundo, falsos deuses. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E parabéns por tudo que vocês têm feito, pelo novo site, pelo trabalho desenvolvido, e continuem firmes, porque vocês são fortes. Continuem com a palavra de Deus permanecendo nos seus corações e continuem destronando Satanás.